Seja muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Graças a Deus, terminei a NVI. Como ficou ela depois de lida? Bíblia de Estudo NVI, editora é Vida. Maravilhoso material. Já vou mostrar para vocês como ela ficou. E o tempo que eu gastei, armamento pesadíssimo aí, até em peso, viu? Achei que seria mais rápida a leitura. Uma coisa que eu falo que já é ruinzinho dela, simples assim, é o fato de ter um marcador só. Toda a Bíblia deveria vir com 2 ou com 3. Mas se vocês forem observar, esse desgaste na letra começou depois no Novo Testamento. Mas é uma capa maravilhosa, um material muito bem feito. Dá gosto de ter ela. Dentro dela, ela é muito bonito, material muito bonito mesmo. É top de linha mesmo. É um material de excelente qualidade. Tá, a gente começa por aqui, ó, os desafios de uma tradução da Bíblia. O que é estranho, porque se você for observar, por que vão colocar justificativos de como ficou a Bíblia, de o trabalho e o tempo que foi gasto. Então, você deduz automaticamente que tem uma coisa errada, mesmo sem querer observar essa parte. Aí tem de início aqui, se for analisar, a cronologia do Antigo Testamento. Muita gente gostava, né, ou gosta alguns dessa cronologia, mas poucas pessoas fazem uso. É muito colorida, bonita a introdução, mas dentro dela lembra bem aquelas Bíblias antigas, conforme você viu, um preto meio cinzentado. Uma coisa legal que aconteceu, a folha dela de apresentação, como de início eles colocaram a justificativa da Bíblia. Foi o que preservou a folha de introdução dela, então por isso ela não está amarrotada, amassada, igual acontece com todas. Uma coisa que eu achei assim estranho nela, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela não dá um resumo dos livros, assim, por exemplo, Salmos, não vem escrito SM, ou Gênesis, não vem escrito GN. Isso tem que ir lá na frente um pouquinho para poder caçar isso. Ó, quantas páginas vai passar, não ter deixar marcado. Então você vai passar a página pra caramba para poder ter, ó. Entendeu? Tá aqui só na frente, depois de algumas páginas, ó. Você vai ter em letra pequena. Eu acho isso importante, apesar de já ter lido a Bíblia algumas vezes. Mas é bom a gente acostumar a escrever dessa forma, tá? Para tudo, até para comentário, estrutura. Aí tem a introdução, né, daqui de antiguidade relacionados ao Antigo Testamento. Vou tentar dar uma melhorada aqui no zoom. Então aqui tem a introdução do Antigo Testamento. Começa a Gênesis, só eu não vou fazer um review completo, já existe esses reviews na internet. Eu só vou apenas mostrar algumas coisas e falar sobre o que eu achei, alguns detalhes da obra. Então começa título, antecedentes históricos, uma introdução boa, tá? Depois tem Sapazinho, vai falar sobre a parte arqueológica, alguma parte. Quer ver, ó, se Gênesis de 1 a 38 é mesopotâmico em seu caráter, e antecedentes históricos, os capítulos 39 a 50 refletem a influência egípcia, embora não de forma direta. Aí vai dar exemplos, autor e data, composição, características literárias. E aí começa a introdução do texto, o princípio. Lembrando, essa aqui é a NVI, editora Vida. Eu perdi o amor de não rabiscar a Bíblia um tempo atrás. E aí eu comecei a anotar alguns detalhes. Quer ver? Por exemplo, aqui Gênesis 1, o que eu sublinhei. Até mesmo as trevas e o abismo receberam funções benévolas no mundo criado para abençoar e sustentar a vida. Chamou, dar nome a uma pessoa ou um objeto implicava ter domínio ou posse. Outra parte, aqui um comentário do 1,16. As palavras sol e lua parecem deliberadamente evitadas aqui, visto que as duas
eram usadas como nomes próprios das deidades pagãs associadas a esses corpos celestes. São luminares para ser apreciados e não poderes para ser temidos. E assim vai ao longo do texto. Eu fiz algumas anotações. Tá, essa parte aqui eu fiz uma pequena anotação. Agora a gente está em Gênesis 2. Ó. O comentário de 2:9, o finalzinho. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva buscavam uma fonte humana de discernimento para ser moralmente independente de Deus. Até pus um comentário, pequenos deuses. E assim ela vai ao longo de todo o texto. É muito bom o material. Tá, então diferente das outras vezes, essa é a única vez que eu passei a rabiscar a Bíblia e eu falo pinchar, né, que eu falava isso pro meu irmão. Então toda ela eu fiz alguns detalhes, ó. Com sede de posse, o que eu queria ressaltar, apesar de ter a folhinha para avisar, eu ressaltei mais os quadros, sempre falando algum nome de algum patriarca, ou algum profeta, ou algum apóstolo. Isso é interessante, tá? Na NVI. E aí eu fiz uns resumos conforme eu passei a fazer, e mais à frente, eu vou mostrar no Novo Testamento, eu passei a usar caneta. E são Bíblias que eu quero ficar. No caso, hoje até chegou para mim a CF. E eu aprendi também, eu até quero passar para vocês, depois falar sobre isso. Às vezes você comprar na pré-venda vai sair muito caro. Então às vezes é preferível você esperar às vezes alguma promoção ou esperar algum tempo. A menos que o canal seja monetizado, a pessoa queira muito aquele material. Aí o quadro de Noé aqui embaixo, tá? Então tem tudo isso. E aí o mapa é aquele mapinha bem sem vergonhinha, aqui no caso, nesses aspectos. Lembra aquela coisa bem simples, sabe? Então, assim, a gente está esperando faz tempo a segunda edição aí da NVI, que está sendo prometida, e nessa esperança eu já estou há mais de 3 anos esperando, e acaba que não sai, não aparece, e não se conclui. Então, acabei que no dia do meu aniversário, no dia 9 de junho, eu acabei ganhando R$ 30 de desconto. E aí eu aproveitei no dia 10, eu comprei a NVI. Eu queria a Herança Reformada, segunda edição, né? Note que eu já tinha comprado a segunda edição, tem até vídeo aí no canal. Todavia, acabou que eu acabei doando, graças ao bom Deus. E aí eu ia comprar de novo a segunda edição da Herança Reformada, para eu dar uma moída, que eu gosto muito da primeira edição, material de excelente qualidade. E aí acabou que a CF entrou na promoção. Eu comprei ela na segunda-feira, veio chegar hoje. Vou estar. Você acompanha algumas coisas que eu posto no canal, vai ver que tem vídeo, foto dela. Eu já quero deixar claro aí dizendo que a caixa da CF é top. Mas voltando a falar da NVI, vocês estão vendo eu passar. Tá vendo que eu sublinhei bastante. Eu vou dar uma adiantada agora, só para mostrar alguns aspectos. De Salomão baseou. Aí eu sempre dou. Tá vendo que eu não me importo mais? Quando eu era mais novo, eu usava reguinha, o cartão de telefone, para quem ainda lembra e sabe o que é isso, conheceu. E aí eu usava sempre uma caneta dourada, alguma coisa assim. Então hoje eu já não tenho mais esse luxo, não. Para mim eu vejo que é importante eu guardar o material, respeito quem faz e também acho legal, só que já gasta tempo o material. Deixa eu só dar uma mostrada aqui em Jeremias. Então tem sempre a introdução, não são todas muito longas, mas é bem assim enxugado e bem objetivo, com uns detalhes muito importantes. Então, terminando Malaquias, eu terminei no dia 11/7/2025, às 10h05 da manhã. E aí vai ter de Malaquias a Cristo, ó, que interessante, é por volta de 250, tá sublinhado aí, ó. A conquista grega possibilitou a tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada versão dos 70, ou Septuaginta. Período Asmoneu, aí está sublinhado, ó, helenismo, institui-se como lei a destruição dos exemplares das Escrituras, e a lei foi cumprida com extrema desumanidade. Os judeus oprimidos rebelaram-se sob o comando de Judas Macabeu, tá? Então ela começa por aí, de Malaquias a Cristo, período entre testamentos, tá? Uma sublinhada na história bíblica, período intertestamentário, anos de silêncio, foram tudo menos silenciosos. Eu achei legal esse comentário. E esse, olha que legal, tempo de Herodes. Então tem essas gravuras. Então assim, eu creio que
No Novo Testamento ela foi mais caprichada, sabe? Aí aqui nesse dia eu não achava lapiseira, eu passei a usar caneta. Então eu vou anotar tudo que Jesus fala em vermelho naquilo que me interessa. Eu vou dar um exemplo, não conforme eu acho que toda a Bíblia deveria vir com a palavra de Jesus em vermelho, mas aí eu vou fazer essa distinção do vermelho para as palavras de Jesus daquilo que me interessa, no comentário caneta verde daquilo que me interessa, e no texto normal eu vou estar usando a tinta azul, tá? E aqui vocês vão conseguir ver a diferença. Então até aqui no 17, ó, eu ainda usei a lapiseira, depois eu perdi e falei, vou criar coragem, vou usar a caneta agora. E foi o que eu fiz, passei a usar a caneta. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí tem Jesus falando, por exemplo, mas eu lhes digo, tá vendo ali no 22? Então, assim, como eu separei por tinta, então eu já sei quando eu estou sublinhando Jesus falando naquilo que eu quero ressaltar. Então eu não preciso pegar vermelho igual Jesus, tá? Mas eu lhes digo que, não, eu já sei que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então eu destaquei aquilo que eu queria. Nos comentários também eu destaquei aquilo que eu queria. No futuro não vai ser em todos, nem tanta tinta, porque eu acho até ruim ficar pinchando a Bíblia inteira assim, mas é importante marcar. Ele prega a justiça que provém somente por fé na pessoa e na obra dele. Então você pode ver que tem mais comentário. Aí, por exemplo, eu ressalto, ó, Raka 5:22, ó. Raka, palavra aramaica. Tá vendo? Eu não pus o que significa, mas eu já pus o sentido, ó, vasilha. Cabeça ou cabeça oca, segundo o comentário da NVI, tá? E assim eu faço. Então vai ficar vermelho, eu vou estar mostrando agora as partes do texto normal. Aqui, por exemplo, olha lá, aqui um exemplo, ó, azul. Tá vendo? João, ouve na prisão, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E aí Jesus respondeu, tá vendo quando sublinhei? Volte, anuncia a João que vocês estão ouvindo e vendo. E aí continua o texto. E aquele que eu gosto, ó, toma a cruz, primeira menção da cruz, tá? 10:38. Aí quando eu quero uma parte maior, eu não quero encher muito de tinta, eu faço um conchete, eu abro um parênteses, eu faço alguma marcação diferente. E aí, ó lá, ó. E aí tem casos que eu passei a escrever, ó, em preto. Mas aí depois eu vou melhorar a sofisticação e vou passar a escrever o que eu quero, destacada, por exemplo, ó. Tá vendo? Não é regrinha bonitinha, mas eu consigo ler o texto. Como eu também já li várias vezes, às vezes o distraído, ó, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Eu já vinha no vermelho e aí distraído alguma coisa eu vou e ressalto a tinta por cima para tentar tampar. Tá vendo aqui embaixo eu escrevi alguma água, trata-se de uma travessa de madeira. Tá, em algumas traduções aqui eu coloquei, em algumas traduções diz que é prata, não travessa de madeira. Tá? Ou em alguns comentários de outras Bíblias. Então tem tudo isso. Eu estou ressaltando isso aqui para vocês para ver se ajuda na leitura. Tá? Eu quero achar uma parte que eu destaquei. Vou mais à frente. Ó. Por exemplo, eu quero destacar. Ó. Tá vendo? Então faço tudo isso. Algumas eu vou colorir o galinho de verde. Aqui, por exemplo, esse aqui é comentário. Tá? Então só de olhar eu já sei. Então foi legal essa parte de separar por cores. Às vezes eu vejo na igreja as pessoas levando estojinho de bolsinha de lápis, bolsinha de caneta. Então essa caneta Bic 4 cores é antiga. Eu até comprei ela um pouco para ficar aquele negócio meio nostálgico, sabe? Então é bem interessante também, tá? Tem, como eu disse, o Novo Testamento é mais caprichado. Eu sei que eu já falei demais, né? Aí algumas vezes eu tentei voltar. Aqui, ó, é um exemplo. Ó. Tá vendo que aqui tá de lapiseira? Porque às vezes eu tava com ela na igreja, e aí o pastor ia falando alguma coisa e eu ia destacando aquilo que eu queria com a lapiseira. Então teve esse contraste aí. Então, um material muito bom. Eu recomendo a NVI, tá? Seja a primeira edição ou continue esperando a segunda edição.
E tem tudo isso, olha lá. E depois, às vezes eu faço um ponto, abro um colchete. Material muito bom. Eu quero mostrar uma, uma parte que eu marquei aqui para poder passar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Filipenses, está dobrada a página. É um quadro muito bom. Ah lá, isso aqui é interessante. Ó. Às vezes, ó, tá vendo? Como eu tô com a caneta verde, nem sempre, às vezes, na hora que eu tô num momento mais criativo, talvez digamos assim, eu tô tentando achar o que eu marquei. E a cabeça falha um pouco aqui, mas vamos ver se eu acho. Aqui, ó. É em Timóteo, tá? O quadro eu achei bem legal. Eu vou estar aproximando aqui. Se você quiser copiar e pausar, é interessante. Qualificações para bispos, supervisores e diáconos. Ó. Ser prudente, vamos do lado de cá. Ó. Ser prudente, ser hospitaleiro, ser apto para ensinar, não ser violento, mas amável, ser pacífico, não ser apegado ao dinheiro, não ser recém-convertido, ter boa reputação perante os de fora, não ser orgulhoso, não ser briguento, ser amigo do bem, ser justo, consagrado, ter domínio próprio, ser irrepreensível. Ser marido de uma mulher, ser sóbrio, ser respeitável, não ser apegado a muito vinho, saber governar a própria família, manter os filhos sujeitos, não ser ávido por lucro desonesto, apegar-se à mensagem fiel, ser homem de palavra, ser experimentado. E aqui dá o destaque: bispo, bispo e diácono, tá? Diácono. Então, um quadro muito legal. Ó. Qualificações para bispos, supervisores e diáconos, tá? Ela está em Timóteo. Eu falei um bocado, eu não queria deixar esse vídeo muito longo, é difícil. Vamos ver se eu diminuo na edição. Eu queimei a pontinha da fita. Como eu disse, deveria ter 2 marcadores, mas um só é uma pena. É ruim isso. Eu acho que deveria ter 2 marcadores. Sempre 2 fitinhas. Aí ele vai ter uns detalhezinhos. Eu vou abrir aqui só no início para poder ver, ó. Tabela de pesos e medidas, índice de assuntos, índice de notas, índice de mapas, concordância bíblica abreviada e índice de mapas coloridos. Tá? É legalzinho, mas não é aquela coisa de outro mundo. E aqui é o principal, aqui foi como foi minha leitura. Eu vou estar especificando isso para vocês, eu vou chegar perto. E aí dá para quem quiser entender e ver como que eu faço a leitura, como que foi, consegue facilmente saber como que eu procedo aí. Tá? Eu vou estar lendo o que eu fiz mais ou menos aqui para que vocês possam entender e ficar mais ciente, tá bom? Então aqui o Pentateuco eu gastei 8 dias. Glórias ao Rei. A leitura dele, tá? Lembrando para quem não sabe o que é o Pentateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Aí entra Juízes. Aí aqui basicamente eu leio alguns livros, seja maiores, eu leio um livro por dia, tá? Então aqui tá tudo que eu fiz, ó. Por exemplo, Juízes do 23 a 6 de 2025, ó, 24 de 6 de 2025. Terminei, por exemplo, eu emendei, né, Ruth também no dia 24 do 6. Aí, por exemplo, 1 Samuel, início, dia 24 do 6, terminei dia 25 do 6. Até aqui eu levei 11 dias, depois 13 dias, essas coisas eu vou marcando. Aí que eu pus algum detalhe, né, eu li até o capítulo 22, ficou faltando 3, terminei no dia 30 do 6. Aí eu vou ressaltar que no mês de junho não teve dia 31 de junho. Então até o dia 1º eu levei 17 dias até 2ª Crônicas, tá? E aí vai seguindo, aí entra João. Aí, por exemplo, para quem acha que eu tenho tempo para ler, não, eu trabalho tudo. Então, se você brincar ali, às vezes você não consegue ler, por exemplo. Eu vou me programando. Jó, por exemplo, eu comecei ó, dia 2 de 7 de 2025, acordei às 4h25 e Jó eu gosto de ler numa sentada só. Então, na madrugada, 4h46, comecei o texto. Aqui eu fiquei na introdução, então das 4h27 até as 4h46 na introdução. Lembrando que ali eu tenho alguns bichinhos, aí é madrugada, eles querem levantar, os gatos, cachorro, e assim eu fico nesse dilema todo. Eu fui terminar mesmo às 7h21, término. Eu levei por volta mais ou menos ali 2 horas e 30 minutos. Tá? Então aí quando chega quarta-feira, amanhã estava muito gelada, é difícil, eu tinha que pôr o aquecedor, agora é inverno, começa a escurecer, por exemplo, aqui na minha região, que é sul de Minas, começa
O sol sai mesmo às 6h14 e tal, que você começa a ver alguma claridadezinha. Então, 19 dias hoje, quinta-feira. Glórias ao Rei, louvado seja Deus. Então, eu começo o Salmo 3:7. Aqui eu dei uma demorada. Tá? Eu comecei no dia 3/7 e fui terminar Salmos no dia 7/7. Levei quase, nossa, bastante dia comparado aqui, já foi dia 20º, tá? Aí Provérbios, dia 7/7, terminei no dia 7/7. Aí Eclesiastes, 7/7, fui terminar no dia 8/7. Cantares, aí é livro menor, tá? Isaías, por exemplo, eu comecei no dia 8/7 de 2025 e terminei no dia 8/7 de 2025. Aí aqui eu já comecei a dar uma esticada para ver se o meu tempo rendia mais, tá? Jeremias, 8/7, fui terminar no 9/7. E assim vai, Lamentações, Ezequiel ali num dia, Daniel, tá? E começa os menores. E isso tudo que tá assim foi porque eu fui passando, lendo tudo num dia. Então, Malaquias, dia 7, eu comecei a introdução, que eu parei, né, aliás, que eu estava de madrugada acordando, eu parei às 7h16 na introdução de Miqueias, tá? E aí eu continuo. Aí, então eu fui terminar Malaquias no dia 11/7 de 2025, às 10h05. Levei 27 dias no total do Velho Pacto ou no total do Velho Testamento. E aí eu vou iniciar. Uma coisa que eu quero ressaltar, de todas as outras, como eu estava estudando Apocalipse, foi a única que eu comecei pelo livro de Apocalipse, ó. Dia 12/6 de 2025. Eu levei 2 dias, né? Fui terminar no dia 13/6 de 2025. E eu fui começar a iniciar a Bíblia mesmo no dia 14/6, tá vendo? Então esses 2 dias aqui vai ser acrescentado mais aqui no final. E é isso que eu vou estar ressaltando aqui. E aí vai, Mateus, Marcos, tá? Tá meio rabiscado. Às 6h47, ó. Então, assim, aí eu coloco, tá? Atos, observação. Lázaro ressuscita, e mesmo assim os mestres da lei não creem. Tamanha a incredulidade deles, tá? Aí isso aqui é 6h47 que eu tô marcando. Aí eu terminei, tá? 11 dias. 5h30 eu comecei Filipenses, tá? Eu comecei Filipenses. Isso que eu tinha acordado mais cedo. Eu acordei às 5, mas aí eu fiquei vendo os planetas, céu, estrela. Então, inclusive, se alguém quiser ver Vênus, sempre é bom olhar um pouquinho antes do sol nascer. Você vai ver aquela estrela que parece a estrela mais brilhante, é planeta, tá? Então aí vai, Filipenses, e aí foi seguindo, seguindo. Então, em resumo, de Mateus a Judas, eu levei 14 dias, com o acréscimo de Apocalipse, 16 dias. No total foram 43 dias, isso um mês e 13 dias, se eu for colocar o dia 31, né, em junho não teve, em julho eu também terminei antes, então foram 13 dias. Então, total, no novo pacto, 16 dias, velho pacto, 27 dias. Ou ao contrário, 27 dias o velho pacto e o novo pacto aí, 16 dias, tá? Então é isso, Deus seja louvado. Falei muito nesse vídeo, não era a intenção. Eu espero que vocês tenham entendido. O principal que faz você ler mais a Bíblia é você estar com ela sempre por perto, o armamento ali. E é difícil. Às vezes eu tiro para jogar com meu filho, tem o trabalho, tem o serviço, tem as coisas, tem as obrigações. Não é fácil não, mas é o que a gente quer. Agora eu digo, se Deus vai me amar mais porque eu estou lendo mais a Bíblia ou menos, não. Pelo contrário, o ler mais a Bíblia vai fazer eu amar mais a Deus, é diferente. O amor de Deus é diferente do nosso, tá? Não vou entrar em detalhe nisso porque eu já deixei o vídeo muito longo. Mas aí tá ela. Não deu tempo de destruir muito ela, porque também muito cuidado. E o dourado aqui, que eles dizem amarelo, o gold, tá quase que inteiro, tá? Deu uma diferença de cor. Eu tinha dado uma lida na NAA, só para vocês poderem observar. Deixa eu ver onde está anotado aqui. Aqui tá como eu anotei, ó. Por exemplo, eu também li Apocalipse na NAA, ó, 6/6. Eu li antes da NVI. Foco. Olha lá, eu li antes da NVI, tá? Pastor Manuel terminou dentro do tempo. Glórias ao Rei. Tá, o início, ó. Comecei dia 27/5, 5 dias eu li o Gênesis, né? E assim vai indo. Eu levei 10 dias para ler o Pentateuco, tá?
Aí tá escrito de lapiseira. O contraste é porque tá na... Mas aqui, ó, a NVI, a NA tá bem nova. E aqui, só para comparar. E aqui é a NVI, ó. Tá vendo que o dourado delas estão muito novo? Então, assim, eu falo para vocês, a NVI quase que não estragou. Essa capa dela é fabulosa, topzera mesmo. Material de excelente qualidade. Ela por dentro é muito linda, tá? E é isso. Em breve eu vou estar gravando mais, se Deus permitir, e eu continuar querendo correr menos. Tem coisa diferente aí para mostrar. Armamento pesado. Espero ter ajudado, tá bom? Mais 1 mês e 13 dias. Bíblia zeradaça, uma capa de excelente qualidade. Aguento batente mesmo. Não ficou nada. Como eu disse, a tinta começou a perder mais no Novo Testamento. Tá bom? Desculpa mais uma vez aí deixar o vídeo tão longo. Cresça na graça, no conhecimento, leia sua Bíblia. Não tem um monte. Destrua, leia, destrinche a única que você tenha, tá? Caso tenha mais, leia todas. É privilégio a gente ter Bíblia e o principal aí. Seremos o mais miserável dos homens. Tivemos tantas espadas, tantos livros da lei para estudar e a gente deixar de lado. É pior do que os que não tem, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Foi difícil gravar esse vídeo, só Deus sabe a luta. Com chuva, tempestade, esposa ligando, cachorro, criança, nossa. Eu espero que vocês cresçam na graça e no conhecimento. A gente está aqui para servir. E é isso. Graça e paz. Até breve.